Olá pessoal, estamos em mais uma aula extra da disciplina de Engenharia de Software com a professora Rossana do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal do Ceará. Eu sou o monitor Natan e hoje vamos falar sobre Material Design. Mas então, o que é o Material Design? Segundo a própria Google, é uma linguagem visual que sintetiza os clássicos princípios de um bom design com as inovações da tecnologia e da ciência. Em suma, o Material Design é composto por um conjunto de não somente diretrizes, mas também componentes que permitem a criação de designs de interface que não sejam simplesmente atraentes esteticamente, mas também consistentes e facilmente utilizáveis. Da mesma forma que eles também carregam uma grande quantidade de elementos que tornam toda a experiência de uso bem mais natural e fácil para o usuário. Nesta aula vamos focar principalmente nas diretrizes mais gerais e nos componentes que fazem o Material Design ser como ele é, como por exemplo, as regras mais gerais de como organizar o grid e quais são os elementos de cores, tipografia, iconografia e alguns outros elementos que compõem o Material Design. Primeiramente, vamos entender a estrutura. A unidade de medida utilizada no Material Design é DIP, que são pixels independentes de densidade. O que isso significa? Significa que utilizando essa unidade de medida, independente da densidade de pixels que a tela do meu celular apresenta, eu vou poder projetar uma interface que funcione tanto nele como em outro celular que tem uma densidade de pixels maior. A maioria dos elementos do Material Design, como cards, barras e botões, funciona com uma grid de 8 dips. Elementos menores, como os ícones e as fontes, os textos, podem trabalhar com a grid de 4 dips. Esse é um exemplo de como ícones se alinham numa grid de 4 dips. Também trabalha-se com elementos que são herdados do design impresso, como colunas, calhas, também conhecidos como gutters, e margens. Como podem ver aqui, numa resolução de 360 dips de largura, são utilizadas 4 colunas. Enquanto isso, temos 3 calhas de 16 dips e 2 margens de 16 dips. No caso, essa é a regra realmente mais padrão que o Google apresenta. Mas, segundo a própria documentação, é possível fazer uma variação entre as calhas e as margens, permitindo assim uma variação maior do design. No entanto, a própria Google adverte sobre o espaçamento das margens, pois utilizar margens grandes demais pode acabar prejudicando a experiência de leitura e de uso da própria interface. O sistema de cores utilizado pelo Material Design é um tanto variado. Interfaces normalmente no Material Design contêm pelo menos uma cor primária e uma secundária, com um conjunto de outras cores que complementam a interface, permitindo uma diferenciação e uma hierarquização das informações. Como podem ver aqui, nós temos a cor primária sendo utilizada em elementos mais comuns na interface, uma cor secundária sendo utilizada em momentos de destaque e dando suporte a essa cor primária, e cores de fundo e de texto sendo bem destacadas e em contraste umas com as outras. Podemos aqui ver em maior detalhe como são aplicadas as cores de erro e as cores das fontes aplicadas em superfícies. Lembrando sempre que deve haver esse destaque entre a superfície onde o conteúdo vai estar e a própria fonte. Recomendo também que vocês chequem o site da Color2 que o Material Design disponibiliza, pois ele permite não somente testar as cores que compõem a identidade visual do seu software, como também é possível checar o nível de acessibilidade dessas cores, permitindo assim que você possa escolher com mais precisão como devem ser aplicadas as cores de fontes dentro dessas superfícies que você definiu, evitando que o usuário tenha dificuldade de ler ou visualizar os conteúdos. Entrando na questão de tipografia, podemos citar a fonte Roboto como a principal fonte do Material Design, justamente pelo fato de, por ser bastante simples, ela acaba também sendo bastante versátil, como podem ver nesta tabela, onde modificando não somente o peso, como também o tamanho da fonte, é possível aplicá-la em diferentes contextos, como textos, títulos e botões. Uma ferramenta interessante para escolher fontes para o seu aplicativo é o Google Fonts, pois ele tem uma biblioteca consideravelmente extensa de fontes que podem ser utilizadas em diferentes contextos e diferentes projetos. Quanto à iconografia, vale comentar que a Google tem algumas diretrizes voltadas especificamente para a confecção de ícones customizados. No entanto, no contexto da criação de um projeto menor que não exige a criação de uma linguagem iconográfica própria,
A própria biblioteca de ícones que a Google tem serve mais que suficientemente para a maioria dos casos. Os ícones padrões do Material Design estão disponíveis nas ferramentas do Material Design. Essa biblioteca cobre a maior parte dos casos gerais de ícones que são necessários numa interface e podem vir a ser bastante úteis na criação dos seus projetos. Agora eu vou apresentar alguns componentes que são os mais comuns e utilizados em interfaces que são características do Material Design, começando pelo FAB, o Floating Action Button. Normalmente o FAB ele é utilizado principalmente para ações que são bem características do aplicativo e normalmente é realmente a ação principal. Por exemplo, em um app de troca de mensagens como o WhatsApp, o FAB que encontramos na interface serve para iniciar uma nova conversa. Isso se dá pelo fato de criar uma conversa ser a principal ação que um usuário realiza quando abre o WhatsApp. Em seguida, temos a barra inferior de aplicativo. Ela basicamente é uma barra que contém as principais ações que o aplicativo pode realizar. Notem que em alguns exemplos apresentados aqui, existe o FAB, mas também existem algumas outras ações que são importantes, mas que não merecem o mesmo destaque dentro de um fluxo de uso como a ação que estaria nesse FAB. Em contraste com a barra inferior de aplicação, também temos a barra superior, que basicamente serve da mesma forma, mas notem que nela não é tão comum encontrar o FAB. Notem também que no segundo exemplo, nós temos uma barra superior contextual, onde os itens contidos nessa barra são modificados conforme uma ação realizada pelo usuário. Em seguida temos as sheets, que são uma metáfora de folhas de papel que são exibidas em contextos específicos, como o clique em uma coleção de fotos, uma barra de progresso de uma música que está sendo tocada no momento, a página de um item que deve ser comprado, ou no caso da sheet lateral, que é uma sheet mais especificamente quando existem opções demais que não podem ser exibidas numa sheet comum, expandindo assim as possibilidades de ações que podem ser executadas pelo usuário. No Material Design temos a navegação inferior, que é uma forma de destacar quais são as principais áreas de interação dentro do aplicativo. Outra forma de navegação no Material Design é através de abas. Também temos a gaveta de navegação lateral, onde é possível colocar mais ações e telas do que estaria disponível, por exemplo, numa navegação inferior, justamente pelo fato de o elemento estar organizado numa lista. Outro elemento característico do Material Design são os cards. Esse é um exemplo mais geral de como pode ser feito um card, mas a documentação do Material Design apresenta diferentes formas de organizar tanto as informações como elementos que poderiam estar dentro desse card. Outra forma de mostrar informações são os banners. Normalmente banners mostram avisos ou ações rápidas que podem ser executadas assim que se entra no aplicativo, pois normalmente estão logo no topo da navegação. Outra forma de mostrar avisos é através dos diálogos. Aqui estão alguns exemplos de diálogos que mostram não somente uma confirmação de ação, como também algumas opções que podem ser realizadas. Notem que diálogos, assim como sheets, podem ocupar uma tela inteira, permitindo assim a exibição de muito mais informações e a realização de outras ações que num diálogo, uma sheet menor, não seria possível. Também há as snack bars, que servem para trazer avisos rápidos, lembrando que elas devem sempre trazer informações de forma concisa e rápida. Normalmente, botões no Material Design são organizados seguindo uma hierarquia. Text Buttons têm pouca ênfase, enquanto Outline Buttons recebem uma ênfase média, podendo ser aplicado em contextos um pouquinho mais gerais. Contain Buttons devem conter ações que têm alta ênfase e são importantes para a execução das atividades. E Toggle Buttons são botões que normalmente estão agrupados e se relacionam uns com os outros. Outro elemento interessante do Material Design são os chips. Nesse exemplo, os chips estão sendo utilizados na entrada de dados, criando uma forma de tags. Aqui temos chips de escolha, onde o usuário estaria escolhendo qual opção ele quer adicionar ao carrinho. Existem também chips de filtros, que, como o próprio nome indica, são utilizados para aplicar filtros, e tipos de ação, que permitem realizar alguma atividade dentro da aplicação. Outro componente interessante do Material Design são os menus.
que normalmente aparecem quando você clica em algum objeto específico, abrindo algumas opções como o menu drop-down mesmo. Aqui temos alguns exemplos de controles de seleção como checkboxes e switches e sliders. Existem dois tipos de sliders, os sliders contínuos e os sliders discretos. A principal diferença é que sliders contínuos normalmente são mais analógicos e sliders diretos lidam com valores fixos. Também temos aqui alguns exemplos de campos de texto. É interessante associar uma hierarquização de campos de texto com a forma como botões são organizados. A atividade dessa aula é, utilizando o software Adobe XD e seguindo diretrizes e componentes do Material Design, organizar o layout de 3 telas. Uma tela de login, uma tela de cadastro e uma timeline. Explicando cada parte. O Adobe XD é um software de prototipação e design de fluxo de uso. Nele é possível desenhar interfaces e também definir como cada componente da interface interage, criando um fluxo entre uma tela e outra, ou trazendo alertas e realizando ações. Não é obrigatório utilizar o Adobe XD, mas recomendo ele por ser um software gratuito e atualmente está sendo bastante utilizado na indústria. Sobre os componentes do Material Design, não é necessário criá-los do zero, pois a própria Google e também a Adobe já prepararam material suficiente que pode ser copiado e colado dentro do seu próprio projeto. O link está disponível no próprio slide. As telas de login e cadastro de usuários podem seguir modelos que vocês já conhecem e são mais familiarizados. Sobre a timeline, recomendo utilizar algo semelhante a softwares como Facebook, Instagram ou Twitter. Se houver alguma dúvida sobre os conteúdos da aula, estou à disposição para ajudar como for possível. Esta é a bibliografia utilizada para gerar o conteúdo da aula. Grande parte das informações trazidas aqui podem ser vistas em maior detalhe na própria documentação do Google, com algumas especificações mais técnicas. Também deixei alguns links de quais são as ferramentas que podem ser utilizadas para agilizar e facilitar alguns aspectos específicos do design, assim como também um link para os tutoriais de desenvolvimento do Google, que são mais voltados para a área de desenvolvimento de código. Também está aqui disponível o link da página de ajuda da Adobe XD, trazendo alguns tutoriais que podem ajudar a facilitar o uso do software. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha ajudado a facilitar o processo de design do software de vocês e até a próxima!